Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo do Direito Processual Civil. O nosso curso é voltado para provas de concursos públicos. Então, naturalmente, nós vamos dar aqui um estudo muito direcionado ao que cai em prova. Nós não vamos ficar aqui viajando em doutrinas como fazem na graduação. Para quem faz lá o curso de Direito na graduação, na faculdade, eles dão muita doutrina, muita jurisprudência, muita coisa que na nossa prova não é cobrado. Então aqui nós vamos direto ao que interessa e ao final de cada assunto, de cada grupo de assuntos, eu separei questões também para vocês treinarem questões aí do estilo que eu espero que vão aparecer em provas. Primeira dica importantíssima para iniciar o estudo. As provas, em sua esmagadora maioria, não cobram doutrina e jurisprudência. Uma ou outra doutrina eu vou mostrar para vocês, aquelas mais importantes. Mas na maioria das provas, vocês não vão encontrar essa doutrina propriamente dita. Vocês vão encontrar na questão da prova os artigos do Código de Processo Civil. E aí a banca vai trocar uma palavrinha para tentar enganar vocês. Vocês vão perceber ao longo do estudo que a matéria não é difícil para fins de prova de concurso. É muito difícil para o estudante de direito compreender o processo no primeiro momento. E o estudante de concurso público encontra essa mesma dificuldade. Porque é tudo muito longe da nossa realidade, ver um processo em funcionamento. Mas quando a gente vai olhar as questões de prova, a gente percebe que é sempre o mesmo tipo de cobrança, é sempre o mesmo detalhe que vai ser cobrado. Então nós vamos entender aqui o processo civil, e eu vou mostrando para vocês, principalmente, como que isso está sendo cobrado nas provas de concurso, que é isso que nos interessa. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos ao que interessa, vamos ao estudo. O que é o processo civil? Quando eu quero um direito, quando eu tenho um direito que é ameaçado ou violado, eu posso entrar com uma ação judicial para garantir que eu alcance esse direito. E que ação vai ser essa? Vai ser um processo. Se é um direito na área civil, eu vou utilizar o processo civil. Se é uma situação criminal, existe o processo penal. São processos distintos, com seus códigos distintos. E aqui, claro, nós temos somente o Código de Processo Civil, que vai ser a forma de concretizar aqueles direitos que nós vimos, por exemplo, no direito civil. Então, o Código Civil traz uma série de direitos. Eu sei que eu tenho esse direito, mas ele não está sendo cumprido. Eu tenho o direito e a outra parte não está fazendo o dever dela. O que eu posso fazer? Se a parte não quer cumprir a obrigação numa boa, eu vou processar ela. E aí, um juiz vai dizer que eu tenho razão e vai forçar essa parte a cumprir aquilo que ela deveria ter feito. É isso que é o processo. O processo vai concretizar aquele direito que a lei assegura. Porque esse é o grande problema. Não basta um direito estar na lei. Eu preciso que ele seja cumprido. E se a pessoa que deve cumprir não cumpre amigavelmente, não cumpre numa boa, eu preciso processar essa pessoa para que ela cumpra. E é isso que é o processo civil. Claro, nós vamos ver então como que vai se desenvolver esse processo. Sobre as normas processuais civis, o artigo 1º apresenta o processo civil dizendo que ele é ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Aqui, pessoal, é uma simples apresentação dizendo que, é claro, o Código de Processo Civil, o direito processual civil, vai respeitar a Constituição, princípios que estão na Constituição. O artigo 5º da Constituição Federal traz muitos princípios de direito processual civil, dentre outros dispositivos. Esse artigo 1º nunca vi cair em prova. Não é algo que venha a ser cobrado, é apenas uma apresentação mesmo. Agora, no artigo 2º, nós já temos o primeiro princípio, e esse é muito cobrado em prova. É o chamado princípio dispositivo, também conhecido como princípio da inércia, ou princípio da inércia jurisdicional. O que diz esse princípio? O artigo 2º diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. O que está dizendo aqui? Para um processo iniciar, a parte interessada que vai entrar com a ação. O juiz não vai iniciar uma ação sem ninguém ter solicitado. Então tem um juiz de direito
que vê um direito sendo violado, ele presencia uma situação, ele vai fazer alguma coisa? Não vai. O juiz ele não vai iniciar um processo se a parte interessada não apresentar. Então, para começar um processo, tem que ter iniciativa da parte. Alguém vai entrar com a ação, alguém vai apresentar uma petição inicial. E aí, o processo vai se desenvolvendo por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Então, o que está dizendo? A regra geral é essa. O juiz não vai iniciar o processo sem ninguém ter solicitado. Esse é o princípio da inércia ou princípio dispositivo. E às vezes a banca, na hora da prova, pode até perguntar, ela pode até trazer esse artigo e perguntar que princípio é este? E a resposta vai ser o princípio dispositivo ou o princípio da inércia. Próximo princípio, o artigo 3º traz o princípio que também está lá na Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou inafastabilidade do acesso à justiça. Em outras palavras, a lei não pode excluir, não pode impedir que eu ingresse com uma ação judicial para pedir que o direito seja verificado, seja atendido. O artigo 3º traz, muito parecido com o que tem na Constituição Federal, no artigo 5º, que não se excluirá da apreciação judicial ameaça ou lesão a direito. Então, se eu tenho um direito sendo lesado ou ameaçado, eu tenho o direito a entrar com uma ação judicial. E aí, um juiz vai analisar o processo e vai ver se eu tenho ou não esse direito. A arbitragem é permitida? Sim. E isso é muito perguntado em prova. A banca vai tentar te enganar dizendo, no Brasil não é admitida a arbitragem. Está errado. É permitida. Está aqui no parágrafo 1º do artigo 3º. O que é a arbitragem? É possível que eu faça um contrato com alguém e nesse contrato a gente concorda no seguinte. Se tiver alguma dúvida sobre esse contrato, nós não vamos entrar com uma ação judicial para discutir. Não, nós vamos para a arbitragem. Vai ter um árbitro, vai ter uma pessoa previamente designada ou uma instituição designada que vai dizer quem é que tem razão. Isso é arbitragem. E aí, ao invés de levar para um processo judicial que pode demorar bastante, vai ter um árbitro que rapidamente vai dar a solução. Isso é arbitragem. É algo muito utilizado fora do Brasil e ainda pouco usado aqui. Mas é uma forma de desafogar o poder judiciário, tendo menos processos judiciais tramitando e resolvendo por outras formas mais rápidas eventuais conflitos. Se na tua prova afirmarem que não é permitida a arbitragem, está errado, porque a gente acabou de ver que é permitida a arbitragem. E o Estado vai promover, sempre que for possível, solução consensual dos conflitos. O que é consensual? Um consenso é chegar a algum acordo. A ideia é que o Estado evite a decisão judicial e antes do processo ser julgado, tente fazer com que as partes cheguem a algum acordo. Então, o novo Código de Processo Civil, e eu chamo ele de novo porque, apesar dele já ter alguns anos, ele substitui o antigo CPC, e no ano de 2015 ele foi feita esta lei, e ele traz como uma característica muito marcante esse incentivo à solução consensual dos conflitos. O Código quer que as pessoas resolvam os conflitos e o juiz não precisa dizer quem é que tem razão. Ele quer que se chegue a algum acordo. Então, em muitos momentos ao longo do estudo do Código de Processo Civil, nós vamos perceber um incentivo à conciliação, à solução consensual. E o parágrafo 3º, nesse mesmo sentido, vai nos dizer: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, promotores, inclusive no curso do processo judicial. Não é só antes do processo. Durante o processo também, em muitos momentos, esses atores do processo vão incentivar que as partes sentem e cheguem a algum acordo. Essa é a ideia. Primeiro, para evitar o processo, se tenta o acordo. Não deu, começa o processo. Ao longo do processo, também vai ser incentivado que se faça um acordo. E a qualquer momento, no decorrer do processo, podem as partes chegar a algum acordo, evitando a decisão judicial. Então, essa conciliação vai ser incentivada
inclusive no curso do processo judicial. Se na hora da prova a banca afirmar que vai ser somente após somente antes do processo judicial, estaria errado, inclusive no curso do processo judicial. Bom, pessoal, agora avançamos para o artigo 3º, que nos traz o princípio da economia e eficiência processuais, também conhecido como princípio da duração razoável do processo. Esse princípio também vem lá da Constituição do artigo 5º, que diz que um processo não pode demorar demais. Não é razoável que eu entre com um processo para solucionar um problema e leve 20 anos para o processo ser concluído. Essa aqui é a ideia. Então, o artigo 4º traz que as partes têm o direito de obter em um prazo razoável solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Atividade satisfativa, que é quando vai ser feito o cumprimento da sentença ou a execução. Porque é isso que se busca, afinal das contas. Por que a gente entra com o processo? Para resolver o problema. Eu não quero só que o juiz diga que eu tenho razão. Eu quero que ele obrigue a outra parte a cumprir aquela obrigação. E é isso que vai ser o cumprimento de sentença ou execução, a atividade satisfativa. Próximo princípio, o princípio da boa-fé objetiva. Está ali no artigo 5º do Código de Processo Civil. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Pessoal, a boa-fé. O processo não pode ser um instrumento para prejudicar alguém. Não pode ser um instrumento em que o juiz decida de uma forma para alguém e de outra para outro. Isso é o princípio da boa-fé objetiva. Então a gente chega numa situação em que um determinado juiz decidiu 15 processos de uma forma. Aí, quando chegou um processo específico, ele decide de outra. Será que isso está certo? Isso fere a boa-fé. Porque o juiz, a função dele é ser imparcial e dizer o direito, sendo justo e equânime, trazendo a mesma decisão para situações que são semelhantes. Isso está dentro dessa ideia de boa-fé objetiva. Não pode se atuar maliciosamente, né? Essa aqui é a ideia. Que mais? Princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. As partes no processo não pode uma ficar dificultando para a outra o exercício do processo. As partes devem atuar e devem cooperar para que o processo ande logo e que logo se tenha o direito solucionado e satisfeito. Essa aqui é a ideia, então, o princípio da cooperação, que está aqui no artigo 6º. Princípio da isonomia e do contraditório. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres e aplicação de sanções processuais, cabendo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. As partes têm que ter paridade de tratamento, quer dizer, tanto o autor como o réu, eles devem ter as mesmas armas, as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos para discutir o seu direito. O juiz não pode colocar as partes em condição de desigualdade. Tem que dar para eles, para ambas as partes, todas as oportunidades de alegar o direito, de fazer a sua defesa e conseguir defender essa questão do ônus probatório. Essa é a ideia desse princípio da isonomia e do contraditório. Vai no processo ser assegurada sempre às partes essa paridade de tratamento. O artigo 8º traz uma regra de hermenêutica. Hermenêutica é interpretação para aplicação do direito. Porque, muitas vezes, uma mesma norma pode ser entendida de forma diferente por pessoas diferentes. Então, na hora de aplicar o ordenamento, o juiz ele deve atender os fins sociais e exigências do bem comum. Ao interpretar uma discussão jurídica, um processo, uma lide, um conflito, ele vai sempre atender os fins sociais e exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade. Proporcionalidade é aquela ideia de proibição de excesso.
aquela ideia de necessidade e adequação, que está muito ligado também à razoabilidade. O juiz deve ser razoável, ele não deve impor medidas e sanções muito exageradas. Também a ideia da legalidade, que é o respeito à lei, da publicidade e da eficiência. Tudo isso vai ser levado em consideração quando o juiz for decidir e aplicar o direito. Então, esse artigo 8º é uma regra de hermenêutica. Muito bem, vocês podem perceber que ao longo aqui do nosso material eu coloquei o nome desses princípios e lá no código vocês não encontram isso. Eu coloquei porque às vezes a prova pergunta, olha, este artigo, esta regra, refere-se a qual princípio? Por isso que eu já associei e aí o material de vocês já fica bem organizado aí para responder questões depois. Bom, o próximo princípio que nós temos aqui no Código de Processo Civil é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio, ele traz uma ideia de vedação, de proibição de uma decisão surpresa. Quer dizer, quando começa o processo, as partes devem sempre ser ouvidas. Essa é a regra geral. Só que toda regra tem exceção, né? Então, não é correto afirmar que seria em nenhuma hipótese essa regra. O artigo 9º diz que não se profere decisão contra uma das partes sem que outra seja ouvida. Então, se eu estou discutindo um processo, eu sou uma parte no processo, e eu, no curso do processo, apresentei um documento, a outra parte vai ser ouvida sobre aquele documento. Porque eu estou apresentando o documento para provar um direito que eu tenho contra ela. Essa outra parte vai argumentar, olha, esse documento é falso, esse documento não diz isso, esse documento tinha outra finalidade. Enfim, a outra parte vai ter a oportunidade de se manifestar sobre aquele documento. Porque a ideia é que o juiz escute as duas partes. E ouvindo quem acusa e quem se defende, diga quem é que tem a razão. Para isso, é necessário, é essencial que ele escute as duas partes. Mas será que vai ser sempre assim? Não. E essa é a pegadinha que a banca vai colocar na tua prova. As bancas adoram colocar em prova. Em nenhuma hipótese, o juiz vai decidir sem ouvir a outra parte. E nós temos exceções. Nós temos 3 exceções aqui no Código de Processo Civil. Olha só, o parágrafo único vai dizer, o disposto no caput não se aplica. O que é caput? Caput é a cabeça do artigo, né? Então, essa regra de ouvir as duas partes não se aplica em 3 situações. Tutela provisória de urgência. É uma situação urgente, emergencial. Eu não posso esperar. Eu entrei com um processo e eu pedi essa tutela porque tem uma situação gravíssima. Alguém pode até vir a morrer de repente se eu não tiver atendido esse direito com rapidez. E aí o juiz não vai perder tempo ouvindo a outra parte. Ele vai poder conceder, em caso de urgência, ele vai poder conceder a tutela, mesmo sem ouvir a outra parte, num primeiro momento. Aí ele concede a tutela e depois, claro, vai ouvir a outra parte. Também nos casos de tutela de evidência do artigo 311, incisos 2 e 3. Cuidado, o artigo 311, que traz a tutela de evidência, ele prevê 4 situações em que ela pode ser concedida. A ideia da tutela da evidência é que está evidente que o direito é de uma das partes. E essa tutela da evidência, em regra, o juiz vai ouvir a outra parte, exceto em 2 casos. Tem 2 casos que ele pode decidir mesmo sem ouvir a outra parte. São os incisos 2 e 3. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, e tem uma tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante. O que está dizendo aqui? É um direito que com um documento eu preciso provar. O documento basta, eu não preciso de mais nada. E é uma situação que os tribunais já julgaram muitas vezes, ou que tem súmula vinculante dizendo o direito. Então eu apresento aquela alegação, aquele documento e já é suficiente. Ou ainda, quando for um pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. O pedido repersecutório é quando eu estou perseguindo um direito que é meu. Então, o núcleo aqui, o importante, é a questão da prova documental adequada ao contrato de depósito, também já seria caso. E ainda a decisão do artigo 701. A decisão do artigo 701 é a ação monitória quando é evidente o direito do autor. E aí,
nós temos que, sendo evidente o direito do autor, o juiz já vai deferir também a expedição de mandado de pagamento. Então, voltando ao artigo 9º, aquilo que a gente tem que saber para a prova. Geralmente, o que a banca vai te perguntar na prova é se o juiz pode proferir decisão sem ouvir a outra parte. Em regra, não, mas tem 3 exceções. Então, se a banca afirmar que sempre ou nunca vai ser ouvida a outra parte, está errado, porque nós temos exceções. E aí eu esquematizei para vocês as 3 exceções que nós temos a essa regra de ouvir a outra parte. Então, em regra, o juiz vai decidir ouvindo a outra parte. Exceção: ele não vai ouvir a outra parte e vai poder decidir quando for a tutela provisória de urgência, quando for tutela da evidência naqueles 2 casos, ou ainda ação monitória quando é evidente o direito do autor. Essas são as 3 exceções, a regra de ouvir a outra parte antes de decidir. E o artigo 10 prevê que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A matéria sobre a qual deve decidir de ofício é uma matéria que o juiz deve decidir mesmo que ninguém solicite, isso que é ofício. Mas o juiz não pode decidir sem ter dado oportunidade às partes se manifestar. Sempre no processo, o juiz vai dar para as partes a oportunidade de manifestação. Ele não pode decidir sem dar essa oportunidade. Tem uma regra interessante. A banca, na hora da prova, pode trocar esse ainda por exceto, ou salvo, né? A banca pode dizer: o juiz não pode decidir com base em fundamento que não tenha dado às partes para se manifestar, salvo, exceto quando for matéria que deva decidir de ofício. Coisa nenhuma. Ainda, mesmo que ele tenha que decidir de ofício, ele vai ter que dar a oportunidade às partes se manifestar. Essa é a regra geral do contraditório e da ampla defesa. O próximo princípio que nós temos são os princípios da publicidade e da motivação. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Essa é a nossa regra geral. Os julgamentos, então, são públicos e as decisões são fundamentadas. O juiz, ao decidir, tem que indicar por qual motivo que ele tomou aquela decisão. Em caso de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. A questão do segredo de justiça também prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer justamente que a regra é que o julgamento seja público, mas em algumas situações que possa violar a intimidade ou até mesmo a segurança da sociedade, é possível que se trate em segredo de justiça um processo. Essa, então, a regra. E aí, quando o processo é colocado em segredo de justiça, somente partes, advogados, defensores públicos e o Ministério Público vão ter acesso. O artigo 12 traz uma regra interessante. Os juízes e tribunais atenderão, cuidado, atenção aqui, preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. A banca, na hora da prova, vai trocar esse preferencialmente por obrigatoriamente para tentar te enganar. Tu não vai cair nessa. Tu sabe que os juízes vão atender de preferência a ordem cronológica. Então, qual é a ordem cronológica? Os processos chegam, eles vão decidindo na ordem de chegada. Essa é a ideia. Essa é a ordem cronológica de conclusão. Porque a conclusão do processo ao juiz é quando o processo é encaminhado para o juiz, para ele decidir. E na ordem que chega, ele vai decidindo. Essa é a regra geral. A lista de processos aptos a julgamento deve estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial dos computadores. E agora nós temos situações que não vão seguir a ordem de chegada, as exceções à regra. Porque nós temos algumas situações que o processo vai passar na frente de outro. É isso. Quando que isso pode acontecer? Quando a sentença proferida em audiência, homologatória de acordo ou de improcedência liminar do pedido, porque aí, na própria audiência, o juiz já
profere a sentença, ela não vai entrar numa fila dos processos que estão lá conclusos a ele. Julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica em julgamento de casos repetitivos. Isso é muito interessante. A gente tem um grande problema no Brasil. Na verdade, eu acho que é um problema que todos os países que têm um judiciário vão encontrar, que são muitos processos semelhantes. Só que muitos processos semelhantes, sendo julgados em separado, demora muito. O que é o julgamento de casos repetitivos? Junta vários processos sobre o mesmo assunto, sobre uma mesma situação, e é julgado de uma só vez, e a tese julgada vai valer para todos. Esse é o julgamento dos processos em casos repetitivos, julgamento em bloco. E quando se reúnem processos em bloco para esse julgamento, é claro que não vai seguir a ordem cronológica. Alguns vão ficar para trás, outros vão passar na frente do que seria a ordem de chegada, porque os processos foram entrando ao longo do tempo e foram todos reunidos para um julgamento. Também recursos repetitivos é a mesma ideia quando é recurso. Decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. 485 é quando o processo é extinto sem resolução de mérito. Como assim? Quando eu ingresso com o processo, eu quero que o juiz resolva o mérito, dizendo quem é que tem razão, dizendo o direito. Mas tem alguns casos que, quando verificados, o processo nem vai ser julgado. O processo vai ser extinto sem ser julgado aquele mérito que eu coloquei em discussão. Nesse caso também, isso pode passar na frente da ordem cronológica, porque é uma mera extinção do processo, porque algum requisito não foi cumprido. E 932 é a decisão monocrática do relator. Nos tribunais, o recurso ele vai passar por um grupo de desembargadores que vai julgar. Um deles vai ser o relator. Em alguns casos, o relator vai decidir sozinho, sem colocar em votação com os colegas. Essa é a chamada decisão monocrática do relator. E esse é um caso também que o processo a decisão vai passar na frente de outras. Julgamento de embargos de declaração é uma das espécies de recurso. Agravo interno, outra espécie de recurso. Preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ. Preferências legais. Tem preferência para pessoas com deficiência, para idosos. Processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. E causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por alguma decisão fundamentada. Bom, após elaborar a lista própria, respeita a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Como assim? Não entendi. É o seguinte, pessoas idosas vão ter o processo julgado preferencialmente. Muito bem. Dentre as pessoas idosas, tem lá 30 processos na vara judicial. Qual vai ser julgado primeiro? Bom, dentre os idosos, na ordem cronológica, na ordem de chegada. Então, eu posso até sair da ordem geral cronológica, mas dentro das preferências, eu continuo respeitando a ordem cronológica. E eu não posso julgar o processo mais recente de um idoso sem julgar o mais antigo. Dentro da categoria, eu devo respeitar a ordem cronológica. Após a inclusão do processo, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar reabertura de instrução ou conversão do julgamento em diligência. Como assim? O processo já está tramitando e já está numa ordem cronológica. Uma parte do processo faz um requerimento. Esse requerimento, em regra, não vai atrasar o processo, não vai jogar o processo para o fim da fila. O processo continua no mesmo lugar na ordem cronológica. Só vai ir para o fim da fila, na ordem cronológica, quando esse requerimento implicar a reabertura da instrução, porque aí vão ser feitos os procedimentos novamente, ou conversão do julgamento em diligência. Nesses dois casos, aí sim, o processo sai daquela ordem cronológica. Decidido o requerimento, o processo retorna à mesma posição que estava na lista. Quando solucionado esse requerimento, o processo volta para o mesmo lugar que ele estava na ordem cronológica. Bom, ocupa o primeiro lugar na lista o processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou complementação da instrução, ou ainda se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Pessoal, essa é a primeira parte aqui, os 12 primeiros artigos do Código de Processo Civil, e sem dúvida nenhuma, o mais importante para a nossa prova são esses princípios que eu fui mostrando para vocês e o cuidado com essas exceções. É muito importante
que ao revisar esse material, vocês consigam associar cada um dos artigos aos princípios que eu coloquei aqui no material, porque na hora da prova, muitas vezes, é isso que vai ser perguntado. Agora, o que eu mais encontrei de questões é aquela questão do tipo, marque a correta ou marque a incorreta. E aí a banca vai mudando uma palavrinha, mudando algum significado ou invertendo algum significado para testar se vocês realmente entenderam o Código de Processo Civil. Por isso, além de memorizar os artigos, é essencial que a gente entenda, porque aí vai ter lógica. E quando na prova aparecer algo diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, a gente vai identificar a questão. Eu considero o processo civil uma das matérias que são fáceis de gabaritar em prova de concurso, e foi uma das primeiras que eu, como concurseiro, gabaritei, porque as questões acabam sendo muito repetitivas. Vocês vão perceber, ao pegar questões, que tem alguns pontos que aparecem muito em prova, e no dia da prova de vocês é bem possível que esses pontos estejam lá. Então, quanto mais vocês treinarem com questões, melhor preparados vocês vão estar também para o dia da prova. Concluímos o primeiro assunto e logo a gente se encontra para continuar o estudo. Até logo!